Esse livro faz parte da coleção Grandes Clássicos da Literatura em Língua Portuguesa, do jornal O Globo, e foi lançado em 1997. Vou mostrar a capa mais jeitinho para vocês, olha. Uma coisa que eu acho bem legal dessa edição, dessa coleção, né, do Globo, é porque além da história integral no livro, eles colocaram essa seção aqui que se chama Help, que é explicando o livro para quem não conseguiu entender alguma parte. E além da explicação, várias páginas explicando, é muito bom para quem está estudando para concurso. Eles ainda colocaram uma parte aqui que é uma mini biografia, falando do autor. Então é muito interessante, é muito legal ter o livro físico por isso também. Livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Autor Lima Barreto. O Globo, coleção Grandes Clássicos da Literatura em Língua Portuguesa, lançado em 1997. Editora Clique, número 12. Bom, esse livro ele foi lançado primeiramente em folhetim em 1911 e como livro em 1915. Sinopse. Um dos grandes herdeiros do naturalismo, o romance disseca o sonho de um patriota exaltado, ao mesmo tempo que apresenta uma sátira impiedosa e bem-humorada do Brasil oficial. Publicado em folhetim em 1911 e em livro em 1915, Triste Fim de Policarpo Quaresma narra a vida de um modesto funcionário público em 3 estágios diferentes que correspondem mais ou menos às 3 partes em que se divide a obra. A primeira parte relata sua vida como funcionário público, a segunda como proprietário rural e a terceira como soldado revolucionário na revolta armada de 1893. Paralelo ao destino de Policarpo, partes desse romance focalizam o mundo carioca em 3 níveis diferentes e complementares: a vida simples do subúrbio, o cotidiano familiar e político da zona rural e a atmosfera política da Primeira República. Resumo do livro. O livro é dividido em 3 partes. Na primeira, conhecemos a rotina de vida de Policarpo, mais conhecido como Major Quaresma, que era funcionário público e tinha a mesma rotina diária há mais de 20 anos. Ele morava em casa própria, não era casado, nem tinha filhos. De personalidade introvertida e reservado, quase não recebia visitas. Sua casa tinha um belo jardim e uma biblioteca de dar inveja a qualquer um, mas não era de exibir seus livros. Os vizinhos só sabiam da coleção quando ele abria a janela do escritório da casa. Chegava todos os dias em casa, pontualmente às 4h15 da tarde. No trajeto do trabalho até voltar para casa, ele sempre comprava frutas, queijo e às vezes pão francês. Quaresma era um homem pequeno e magro, usava óculos e estava sempre olhando para baixo. Mas quando erguia o olhar para algo ou alguém, parecia observar até a alma da pessoa. Sua irmã Adelaide era uma solteirona de 50 anos que vivia com Policarpo e cuidava da casa e fazia comida. Era descrita como uma alma bondosa, calma e simpática. Ela era magra, tinha olhos verdes e cabelos brancos. Tinha 50 anos e por isso era mais velha 4 anos que Policarpo, que possuía 46 anos.
Policarpo era patriota fanático, ao ponto de exaltar o país em todas as conversas que podia. Seu interesse pela história do país e costumes foram ficando tão grandes ao ponto de, na casa dele, não ter nada que fosse estrangeiro, e até as receitas da cozinha precisavam ser brasileiras ou mudadas para ingredientes brasileiros. Era respeitado por todos até começar a ter aulas de violão, com Ricardo Coração dos Outros. Sua irmã Adelaide ainda o alertava que as aulas de violão poderiam manchar sua imagem. Mas ele continuou as aulas e de fato começou a ficar mal visto, e aos poucos o respeito dos vizinhos e amigos de profissão foram diminuindo. Além de aprender a tocar violão, ficou interessado em aprender músicas antigas. E chegou aí com Ricardo na casa de uma senhora bem idosa, ex-escrava, para que ela ensinasse cantigas antigas nacionais. Mas a mesma estava com a memória ruim e só lembrava de uma canção de niná. Quaresma e Ricardo participaram de um jantar do general Albernaz, e Ricardo tocou violão e apresentou música nova. O general Albernaz era casado com a dona Maricota e tinha 5 filhas e um filho. Sua filha mais velha, Ismênia, estava noiva há 5 anos de Cavalcante, estudante de odontologia. Albernaz convida Ricardo para tocar no casamento de sua filha, mas isso nunca se concretizou, pois mesmo formado, o tal noivo não retorna para cumprir o compromisso. E ao longo do livro, Ismênia ficou doente mental e depois fisicamente, até morrer de fraqueza. Ela é encontrada morta, vestida de noiva, e sua mãe decide fazer o desejo da filha de enterrá-la com o tão sonhado vestido de noiva. O general Albernaz, que era sempre tão simpático e atencioso com todos, acabou se tornando mais fechado e recluso após a morte de sua filha, indo somente em eventos sociais que eram obrigatórios ou muito importantes, e que ele não tinha como recusar por se tratar de um general. Quaresma, com a sua obsessão pelo Brasil, acaba virando piada na repartição que trabalha, e até ganha o apelido de Ubirajara, após dizer e escrever suas ideias exageradas e absurdas em documentos oficiais. Uma dessas ideias era de pararmos de ter o português como língua oficial e nos adaptarmos ao tupi. Suas falas e atitudes foram vistas como ofensas e sem noção, ao ponto de o declararem louco e ele ser internado por meses. Só quem o visitava era sua irmã, Ricardo, um compadre e sua filhada Olga. Seu compadre e Olga não eram de acordo com as falas e as atitudes de Quaresma, mas possuíam estima pelo mesmo. Após ser libertado do hospital psiquiátrico e deixar de ser funcionário, ele decidiu se mudar para o interior e recomeçar a vida. Ou seja, nessa parte da vida do Quaresma, ele deixou de trabalhar na repartição pública, até porque ele já estava sendo visto como louco, né? Ele ficou no hospital psiquiátrico por meses e ele decidiu tentar uma vida nova no interior, começar praticamente do zero. Nessa parte, começa a segunda parte e meio do livro. O Policarpo comprou terras e acreditava que conseguiria plantar qualquer coisa nas terras férteis do Brasil, mas não demorou para ter problemas no novo estilo de vida. As terras compradas não eram férteis e boas para cultivo. Fora o problema com as formigas, que acabavam com toda a plantação, estoque de comida
em casa, e isso afetava até a criação dos animais, ou seja, ele estava tão fascinado pelo Brasil, achando que as terras eram todas férteis, que ele gastou um dinheirão comprando terras, achando que plantaria qualquer coisa, e as terras não eram boas para cultivo, e tinha um problema tão sério de formiga que todo o estoque que ele fazia de comida, as formigas estragavam os estoques, estragavam as plantações, e isso atrapalhava até mesmo para ele se alimentar e alimentar os animais. Por ser solícito em ajudar os vizinhos e até mesmo aceitar cooperar financeiramente com as obras da igreja, estrada local que era precária e seus habitantes muito pobres, tudo que ele fazia para ajudar era visto com maus olhos por quem tinha poder, acreditando que na mudança para o interior e nas atitudes benevolentes eram atos políticos, ou seja, os homens com dinheiro da região começaram a olhar o Policarpo com maus olhos porque acreditavam que ele estava ali para algum tipo de influência política, sabe? Para tentar conquistar aquele público, aquelas pessoas que eram muito pobres, que não tinham como fazer nada para melhorar o local. E o Policarpo, tudo que ele podia fazer pela igreja, pela estrada, ali para melhoria das pessoas, ele fazia, por acreditar num país melhor, né? Sendo que quem tinha dinheiro, quem estava no poder, não via isso com bons olhos. E começaram a falar mal dele, a tentar sabotar ele. Policarpo acabou ficando novamente mal visto e recebendo até mandatos policiais para se justificar, e até correu o risco de ser preso. Nessa altura do livro, sua afilhada Olga se casa e Ricardo toca no casamento da mesma. Ela aceita o casamento como dever e não por amor, pois acreditava que dessa forma que os homens nasciam para serem provedores e trabalhadores respeitados, e as mulheres deveriam seguir seu papel oficial de se casarem e serem boas donas de casa e terem filhos. Ela não tinha sonhos e nem ambições, ou seja, ela não tinha sonhos, não tinha ambições. Ela aceitou se casar com o primeiro que pediu ela em casamento, porque ela acreditava que aquele era o papel da mulher. E assim foi feito, ela se casou. Na ida até a cidade para se explicar para a justiça, por causa das mudanças para o interior e do possível envolvimento político, ele acaba descobrindo sobre a guerra. E sobre seu último ato patriota, ele resolve se inscrever como voluntário. Com a guerra, seu compadre acaba deixando o país. Sua filha recém-casada permanece por causa do marido. Ou seja, o compadre dele foi embora porque era gringo, né, era estrangeiro. A filha dele acabou ficando aqui. A afilhada, né, do Quaresma acabou ficando aqui porque ela estava casada. Quaresma e Ricardo vão para a guerra. O Ricardo é o Ricardo Coração dos Outros, tá? O que toca violão. Essa é a terceira e última parte do livro. Posso dizer que é também a mais triste. Sonhos são destruídos. O Ricardo, ele é obrigado a deixar seu violão mesmo nas horas de descanso. E o violão era o único consolo diante da guerra. Ele sentia a falta da paz de tocar e de compor livremente. E agora da paz. E agora só via sofrimento e morte pela frente. Quaresma logo percebeu a má escolha que fez ao se tornar voluntário. Não era nada com o que tinha imaginado, foi obrigado a tirar vidas. Ele percebeu que ele lutava por ideias que não eram as dele e que não iriam melhorar o país. Ou seja, ele quando se voluntariou para a guerra, ele achou que ele seria um bom patriota, que ele ajudaria o país a ser um lugar melhor, e com o tempo ele viu que ele só estava ajudando a matar pessoas, correndo risco de vida, passando por todo o terror da guerra para nada. Então ele se arrependeu, mas não tinha o que fazer, já estava lá agora
tinha que continuar lá até o final da guerra. Fora ele ver a tristeza do amigo dele, Ricardo, que era um homem tão sereno, tão simpático com violão, agora viver triste pelos cantos. Não tinha voz ativa em nada, ficou ferido e isolado após o combate. Ele escreveu carta para sua irmã Adelaide, sem saber se um dia voltaria vivo para casa. Acabou presenciando cenas injustas. Já tinham ganho a guerra e mesmo assim decidiram fuzilar ou enviar homens para uma ilha no meio do nada como prisioneiros de guerra. Ao ver esse absurdo, Quaresma escreve uma carta fazendo a denúncia ao presidente. Com isso, ele é visto como traidor pelos militares e ele sofre represária, ficando preso, passando fome, sem poder se comunicar nem pedir ajuda. Ricardo, ao saber de tudo, tenta ajudar o seu amigo, mas seu cargo é baixo e ninguém consegue dar atenção. Toda vez que ele chegava para falar com alguém, ninguém dava atenção. E ainda o ameaçavam de prisão se continuasse ali. Ele então corre atrás do general Albenaz, que também lava as mãos e diz que não vai se comprometer com isso. Ele vai atrás do capitão, que também o ignora. Para pedir ajuda, ele vai até o médico que se casou com a Olga, que também não faz nada, e ele é expulso de lá que nem um cachorro com sarna. Já quase sem esperança, ele resolve por fim na casa de Olga. A mesma o recebe e fica perplexa com a prisão e possível mandato de morte ao padrinho, e tenta ajudar, mas o marido chega em casa e tenta impedir ela de sair. Mas a mesma passa por cima da ordem do marido e vai ao encontro dos militares. Ela também não recebe atenção e nem ajuda para seu padrinho, saindo do local com tristeza e ódio por saber que ele iria continuar preso e talvez ser morto de forma injusta. O livro acaba com ela indo contar a má notícia para Ricardo. O livro acaba ela caminhando pelo centro da cidade, muito triste, indo ao encontro do Ricardo, coração dos outros, contar que ela não pôde ajudar o padrinho dela e que não tinha o que fazer, que não sabia qual seria o fim do Policarpo. Eu posso dizer para vocês que esse foi um dos melhores livros que eu li. Eu li o livro todo físico, e aí eu escrevi num caderno que eu tenho de resumo de livro e de resenha de livro, o resumo do livro para vocês, que era o que eu estava lendo, porque são tantos detalhes que para eu poder contar para vocês eu poderia esquecer. Então eu anotei as partes mais importantes do livro para poder fazer esse resumo e resenha, para ajudar quem está estudando ou quem tem interesse, de ler o livro e não possui. Como eu disse, é um dos melhores livros que eu já li. Ele é completo, a narrativa dele assim é muito boa mesmo, prende a nossa atenção, descreve bem o Brasil da época. Se a gente parar para pensar, o Brasil é assim até hoje. Tem muita injustiça, pessoas sendo mortas de forma injusta, ao mero prazer de pessoas que estão no poder, de pessoas que querem continuar no poder, e quem poderia fazer alguma coisa para ajudar e para melhorar a nossa situação não faz nada. Então, assim, esse livro, apesar de ser um livro de 1911, a gente está eu tô fazendo esse vídeo agora no final de 2025. A gente vê que não mudou muita coisa, sabe? Então, ele é um livro muito importante que eu acho que todo estudante do ensino médio, nas faculdades, eu acho que os professores de literatura, de política, de empreendedorismo, enfim, filosofia, sociologia, deveriam passar esse livro para os alunos lerem, porque traz muito da realidade, faz a gente realmente ver as coisas como elas são, sabe? O Lima Barreto, eu sei que ele é aclamado por muitas pessoas, mas ele também é odiado por muitos exatamente por esse teor dele de
falar a realidade como ela é, sabe? Ele não floreia, ele não escrevia os livros dele para ter finais felizes e bonitinhos. Ele sempre escreveu os livros tentando expor o máximo de realidade possível, assim como forma até de protesto para as pessoas abrirem os olhos e verem o que está ali diante delas e às vezes elas não enxergam. Eu posso dizer que é um dos melhores livros que eu já li, pelo menos assim, do último ano, foi um dos melhores livros que eu já li e eu super recomendo a leitura para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo. E eu espero que esse vídeo ajude, né, os estudantes, as pessoas que estejam procurando esse livro, tá bom? Se vocês quiserem, se inscrevam, porque se inscrevam aqui no canal, porque eu tô sempre atualizando tanto livro, dica de livro, resumo, resenha de livro, quanto biografia. Se vocês quiserem algum livro ou biografia em específico, é só deixar aqui nos comentários que eu vou anotar e procurar para trazer para vocês. Boa leitura e até o próximo livro!